Olá, concurseiros de plantão. Entrando aqui, nós vamos falar agora sobre o gerenciamento do tempo, ou gerenciamento do cronograma. Bacana, primeiro ponto que você tem que ter é o que você tem que entender, afinal de contas, que você possui atividade, tá bom? E uma atividade, ela vai te dizer justamente uma ação a ser tomada, algo que você tem que fazer para que você consiga entregar um pacote de trabalho. Então, automaticamente, quando você fala em atividade, nesse momento aqui de revisão que é necessário para nós, você tem que saber que, na verdade, o esquema de listar atividades, ele é, afinal de contas, o quê? Ele é também uma ação de decomposição, ok? Mas uma ação de decomposição feita sob pacotes de trabalho, e não só feitas sob pacotes de trabalho, mas feitas também no quê? Feitas também no que diz respeito à disciplina de gerenciamento do tempo. Não à toa, se você olhar para o gerenciamento do escopo do seu projeto, você não tem atividades lá dentro, combinado? Combinado? Joia. Fora isso, você tem que saber também que o primeiro ponto que você vai fazer aqui dentro é olhar para a tua atividade em uma listagem, quando você for definir um cronograma. Tá bom? Você, primeiro ponto aqui como atividade, você tem que como processos, né, que devem ser executados. Você vai ver que, primeiro ponto, você tem que listar suas atividades. Depois que você listou, você vai sequenciar suas atividades. Você tem que lembrar disso, tá bom, gente? Sequenciar as atividades. Você vai me dizer, afinal de contas, qual tempo que vai durar cada uma das suas atividades. Você vai ter que dizer também, afinal de contas, aqui, quais recursos serão utilizados naquela atividade. Daí sim é que você desenvolve o teu cronograma. Perfeito? Você não sai simplesmente parecendo um doido, já sapecando a atividade ali sequenciada dentro dos cronogramas, não. Combinado? Joia. Precisa saber também aqui para a tua prova o que é a linha de base do tempo. Vai fazer prova do CESP, tem que saber. A linha de base do tempo ela é o que, afinal de contas? É o cronograma. É literalmente aqui o teu cronograma aprovado para ser executado naquele exato momento. Tudo bem? Joia! Estimativas, professor, o que eu preciso saber? Você precisa saber que nós temos estimativas análoga, a paramétrica e estimativa PERT. Estimativa análoga e paramétrica, elas possuem uma característica em comum. Você tem obrigatoriamente histórico de algo semelhante que aconteceu na sua organização, para que você olhe para o passado e pense o seguinte: lá atrás, afinal de contas, eu lembro que isso aqui durou tanto período. Tá joia? Isso aqui é obrigatório. Então, falou que é análoga à paramétrica, você tem um histórico. A diferença análoga, comparativa, puramente comparativa, ok? Paramétrica, ela utiliza cálculos. Tá ok? Ou seja, falou que é paramétrico, você vai utilizar cálculos. Como que você pode exemplificar isso melhor, professor? Suponhamos que você vai construir uma piscina, né? Depois você passou no teu concurso público, na tua casa, certinho? Uma piscina ali que tu vai colocar ali um tamanho de, sei lá, 3x10. Tudo bem? E dali você chama, afinal de contas, um pedreiro e você fala para ele: olha, eu quero construir minha piscina daqui até ali, dali até aquele canto. O pedreiro pega, olha mais ou menos para o tamanho da piscina e te fala: patrão, para construir uma piscina como essa, eu demorei 1 mês e meio da última vez. O que ele fez? Ele só fez uma comparação, tu reparou? Joia, então ele fez uma estimativa análoga, levou em consideração o histórico que ele tinha, ele já fez a piscina igual, ali parecida, na verdade, e ele falou para você simplesmente o quê? De acordo com a comparação que eu fiz anteriormente, e pronto, é isso. Paramétrica, qual a diferença? Ele teria agido de forma diferente, ele chegaria e diria para você: olha, o seguinte, patrão, deixa eu medir aqui com a fita métrica, aí mediria ali, chegaria a 3 metros, né, de largura por 10 de comprimento, afinal de contas, você daria até inclusive a altura para ele, né, profundidade ali daquela tua piscina, e ele lhe diria: ó, de acordo com os cálculos que eu estou executando, eu sei que eu trabalho X tempos aqui para cada metro cúbico de piscina que eu construo, eu vou demorar 1 mês e 10 dias para poder te entregar essa piscina. Ou seja, você vai ver que ele utilizou cálculo, utilizou cálculos, então ele está utilizando a paramétrica. Se for para comparar a paramétrica com a análoga, então, qual que é a mais exata?
Você tem que levar para a tua prova, que a mais exata é a paramétrica. Ela é mais cara também, ela é mais trabalhosa. Em contrapartida, a menos trabalhosa, a menos onerosa, inclusive bem menos exata, vai ser a análoga. Combinado? Jó, então. A estimativa PERT, como que a estimativa PERT trabalha? A estimativa PERT, vou puxar para cá, tá bom a explicação? Ó. A estimativa PERT, ela trabalha com 3 variáveis. Uma variável otimista, uma variável pessimista, uma variável mais provável. E ela vai acontecer justamente quando você consegue assumir riscos sobre estimativas pelo fato de você não ter histórico passado. Como que ela é calculada? Ela vai ser a média ponderada, tudo bem? Estimativa PERT. Vai ser a média ponderada entre o otimista mais 4 vezes o mais provável mais o pessimista. Então, se é média ponderada, ela é calculada como? Divide tudo isso aqui por 6. Ok? O que é o método do caminho crítico, professor? Vira e mexe cá em prova também. O método do caminho crítico, ele vai ser utilizado para o quê? Para te apoiar na elaboração do cronograma, de forma que você tenha o quê? Exatamente, a menor duração possível do seu projeto. Ou mais do que isso, o único caminho lógico que você vai ter dentro do seu projeto, encadeando suas atividades, em que a sua folga vai ser o quê? Igual a 0 ou negativa. E por final, você tem que saber também a parte cronograma. Saber que você tem cronograma de marcos, que são aqueles cronogramas que aparecem esses losangos, que são os próprios marcos. Lembrar, afinal de contas, que o marco não tem duração. Você precisa lembrar disso. Você tem, afinal de contas, o próprio diagrama de rede de sequência, que é um tipo de cronograma. Você tem o seu diagrama de atividades de evolução, afinal de contas, que vai ser o nosso diagrama de Gantt. E você tem aqueles cronogramas super complexos, né? Que são os cronogramas apresentados em softwares como Project ou Primavera, que trabalham com o quê? Exatamente, eles misturam tudo, né? Eles misturam ali o sequencial com marcos, com diagrama de Gantt, e por aí vai. Tá joia? Beleza. Olha a questãozinha que nós temos aqui. SLU, julgue o próximo item acerca de elaboração, análise e avaliação de projetos. O método do caminho crítico, utilizado na elaboração do cronograma de projetos, consiste em uma sequência de atividades que descreve o caminho mais longo de um projeto e que determina a menor duração possível desse projeto. Exatamente essa é a definição de caminho crítico. Falando aqui um pouco agora sobre gerenciamento dos custos. Gente, você tem que lembrar, afinal de contas, que no gerenciamento dos custos, todas as estimativas que nós trabalhamos em relação ao gerenciamento do tempo, do cronograma, são aplicáveis aqui dentro, combinado? Todas, absolutamente todas, são aplicáveis aqui dentro. Lembrem-se disso. Mais do que isso, você precisa também conhecer a análise de valor agregado, tudo bem? Análise de valor agregado ou análise de valor realizado vai ser a mesma coisa. Você tem que saber que o valor agregado é justamente o custo do que realmente foi terminado. Você tem que saber que o planejado é o custo do trabalho agendado, é aquilo que você pensou em entregar em algum momento, entendeu? Aquilo que você planejou previamente para poder ser realizado. E o custo total é o que você realmente gastou. Ok? Para o CESP, você tem que saber isso aqui e tem que saber também que a sua análise de valor agregada ela vai ser empregada justamente para que você tenha acompanhamentos baseados nas linhas de base de escopo, tempo e custo, de como, afinal de contas, o seu projeto está evoluindo. É basicamente para isso que ela serve. Tudo bem? Joia! Olha esse exercício aqui. Com relação a controle e avaliação de projetos, julgue o próximo item. A técnica de análise de valor realizado, ou, conforme eu já disse, né, análise de valor agregado, aqui, ó, ou de análise de valor agregado, denominada EVA, é empregada para verificar se o problema que justificou a realização do projeto foi de fato resolvido. Gente, isso aqui você pode ter, afinal de contas, algum tipo de ferramenta de análise de benefícios para poder gerar isso aqui. Tá bom? Mas a análise de valor agregado ela não serve para isso. A análise de valor agregado serve para quê? Serve para que você tenha um acompanhamento das linhas de base do seu projeto. Tudo bem? Item E de errado. Bora ver mais um exercício aqui. Exercício de número 41.
Com relação a controle e avaliação de projetos, julgue o próximo item. Conforme o guia PMBOK, determinar orçamento é um processo por meio do qual é realizada a agregação dos custos estimados das atividades individuais ou dos pacotes de trabalho. Esse item está correto, gente. Quando você fala sempre, absolutamente sempre, em orçamento, você vai falar do quê? O orçamento é literalmente a agregação de custos, ok? Por que a agregação de custos? Porque a relação que a gente tem de custos são com atividades, ok? Quando a gente fala da relação de custos com atividades, é por quê? É porque ele está olhando para um grão menor. Então, ele está falando, essa atividade vai custar tanto. Para poder obter o orçamento do meu projeto, eu faço, inclusive, o que a gente chama de estimativa bottom-up. Por quê? Eu pego as minhas atividades, que vão estar lá embaixo, certo? E, afinal de contas, somo essas atividades para poder saber quanto que vai custar um pacote de trabalho. Pego o pacote de trabalho 1 e somo com o pacote de trabalho 2 para poder saber, afinal de contas, quanto que vai custar um nível intermediário X. Pego o nível intermediário X, ok? E somo com outro nível intermediário Y para poder saber quanto que vai custar o quê? Quanto que vai custar a minha frente de trabalho. E assim por seguinte, até que você chegue no orçamento total do seu projeto. Esse tipo de estimativa, ele é chamado de estimativa bottom-up. Tá joia? E é justamente assim que você consegue obter o quê? O orçamento do seu projeto. Isso ficou claro, senhores? Joia. Vamos seguir adiante. Acerca da gestão de projetos, julgue o item a seguir. Os custos das atividades do cronograma são estimados para todos os recursos, quais sejam mão de obra, materiais, equipamentos, serviços e instalações. Mal sapão, mal sapão. Gente, sabe por quê? Quando ele coloca aqui para a gente assim, essa expressão, quais sejam, ele está me dizendo que são únicos, que são somente esses aqui. Tudo bem? E olha o que o PMBOK nos traz. Os custos são estimados para todos os recursos aplicados na estimativa de custo da atividade. Isso inclui, mas não se limita à mão de obra direta, materiais, equipamentos, serviços, instalações, a tecnologia da informação e categorias especiais, tais como custos de financiamento, provisão para a inflação e taxas de câmbio. Tá bom? Então, ele errou porque ficou faltando coisa aqui. E mais do que isso, se ele tivesse dito, isso inclui, mas não se limita, e tivesse colocado esses itens que ele acabou de apresentar, estaria certo. O problema é que ele falou o quê? Ele restringiu, utilizando quais sejam, que são esses aqui, não são somente esses aqui. Tudo bem? Item errado. Mais um item aí, Fundação Universidade de Brasília, né, ainda para administrador, acerca da gestão de projetos, julga o item a seguir, gente. O gerenciamento da qualidade, é a única questão de gerenciamento da qualidade que eu encontrei nos últimos 2 anos, né? Então, o gerenciamento da qualidade do projeto aplica-se a todos os projetos. Certeza, isso aqui tá certinha, independentemente da natureza do produto. Beleza. Ao passo que as medidas e técnicas de qualidade do produto são específicas do tipo particular de produto do projeto. É isso mesmo, né? Que você vai olhar ali especificamente naquele momento e vai falar, isso daqui é meu produto? Então tá, se é a característica de produto do projeto, então isso daqui vai trabalhar em cima dele, isso aqui está certinho. Próximo item que nós temos aqui justamente é o gerenciamento dos riscos. Você precisa ter domínio sobre isso aqui para poder se resolver aí, para poder, afinal de contas, detonar na tua prova aí na banca CESP. Tá ok? Porque se você não tiver domínio disso aqui, você vai cair em alguma prova, você vai cair em algum conceito, você pode ter certeza. Porque a banca CESP voltou a gostar de trabalhar com o quê? Exatamente, voltou a gostar de trabalhar com o gerenciamento de riscos. Então, bora dar uma revisada bacana aqui, né? Primeiro ponto, você tem que saber
a diferença entre problema e risco. Porque problema, a tua resolução tem que ser imediata, porque ele já ocorre. Essa é a diferença inicial, né? O problema já está ocorrendo. Então, se já está ocorrendo, você tem que ter já uma resposta imediatista para poder resolver aquele problema. E quando você fala do risco, o risco tem uma diferença fundamental que é, exatamente, o risco é uma condição incerta. Olha a diferença. Eita, professor, é mesmo? É mesmo. O risco é uma condição incerta, ou seja, eu estou dizendo abertamente para você que pode ser que aquilo ali aconteça. E se não acontecer? Se não acontecer, não aconteceu. Um abraço. Tudo bem? Isso é um risco, é uma condição incerta, ou seja, é algo futuro. Tá bom? Quando a gente fala do ciclo do risco, você tem que saber, então, que inicialmente, o que você vai ter? Você tem uma identificação daquele teu risco. Uma identificação inicial que pode vir com alguns atributos. Ok? Depois você vai ter o quê? Depois você tem a qualificação daquele risco. E quando a gente fala da qualificação, a gente está falando do quê? Qualificação é justamente trabalhar com o teu risco em funções de ordem de grandeza. Ele é grande, ele é pequeno, ele é maior, é menor. Tudo bem, o risco daquele ali acontecer, afinal de contas, a probabilidade de impacto é uma probabilidade grande, a probabilidade baixa, entendeu? A probabilidade alta. Enfim, é assim que você trabalha na qualificação. Depois que você parte para a quantificação, aí tu começa a falar do quê? Se falou da quantificação, você está começando a falar de dinheiro. Quanto, afinal de contas, aquele risco pode trazer de prejuízo ou de benefício para a minha organização? Por quê? Porque a gente vai ver que dentro de uma matriz de probabilidade de impacto, você precisa, afinal de contas, cruzar essas informações entre probabilidade e impacto que você tem para o negócio. Tá ok? E que você vai ter, inclusive, aqui quadrantes, que vamos dizer, por exemplo, aqui, o que a probabilidade de impacto é muito grande, se isso que tiver aqui são os que eu vou trabalhar, por exemplo, na minha organização. Quando você olha para essa função, você vai ver também que nós temos riscos positivos, certo? Aqui, quando a gente fala riscos positivos e riscos negativos. Riscos positivos, eles me geram que oportunidades, não é? Oportunidades, a gente tem que lembrar disso para o PMBOK. E os negativos são, afinal de contas, vamos colocar assim, atacados por ameaças. Ok? Existem 3 termos também que vira e mexe eles cobram em prova. O primeiro é o apetite de risco. Apetite de risco me trabalha claramente com o grau de incerteza que uma organização está disposta a aceitar na expectativa de uma recompensa. Tolerância a risco. Quantidade ou volume de risco. Você vê que não é mais grau de incerteza, ele está falando de quantidade e volume de risco que uma organização ou indivíduo está disposto a tolerar. E limite de riscos. Nível de risco para baixo ou para cima que uma organização aceitará. Como, por exemplo, aqui ela pode aceitar simplesmente na tua matriz de risco o que tiver daqui para baixo. Daqui para baixo você vai fazer o quê? Aceita. Por que tu está aceitando? Porque para mim, às vezes, não vale a pena o esforço de trabalhar com isso. Ou então porque para mim, o nível de controle que eu teria sobre a causa desse risco simplesmente foge completamente e eu não tenho nenhuma ação a ser tomada para poder mitigar sequer o impacto. Então o que eu faço? Eu aceito. Legal? Quando a gente fala, então, risco positivo e negativo, já está claro, né? Quando a gente fala em prevenção, a prevenção é bem interessante porque você vai atuar diretamente sempre na probabilidade. Transferir. Caso clássico que você tem que lembrar é isso aí, justamente o seguro de carro, né? Em que você transfere um impacto para outra pessoa. É muito clássico isso, né, gente? E mitigar. Mitigar você vai trabalhar tanto na probabilidade quanto no impacto. Com a ideia de fazer o quê? Reduzir, afinal de contas, a probabilidade ou reduzir o impacto daquele teu risco. Prevenir também é chamado, em algumas provas, de evitar, tá bom? Fique atento a isso aqui. E temos as respostas a riscos positivos, né? Você pode, afinal de contas, explorar, ao invés de evitar, não é? Isso aqui é o contrário desse aqui de cima. Você pode compartilhar ao invés de transferir. O compartilhar é bem clássico. Se você sabe que tu vai desenvolver, por exemplo, um sistema e se você colocar uma outra equipe para trabalhar contigo, você conseguiria desenvolver aquele sistema em metade do tempo, como que você pode compartilhar? Isso mesmo, pegue e contrata outra equipe. Isso é o compartilhar, ok? E você tem também o melhorar, né? Melhorar, aqui é o contrário aqui do mitigar, tá joia? E você, na verdade, trabalha melhorando tanto a probabilidade quanto o impacto.
Outras respostas você pode dar risco, justamente aqui o aceitar, quando foge completamente ali, ou então quando você não, foge completamente do que da tua linha de atuação, ou então quando você simplesmente não tem muito o que fazer com aquilo ali, porque, tipo assim, vamos colocar, gente, o impacto ali para mim é tão baixinho, que por que eu vou ficar dando conta, por que eu vou ficar procurando, afinal de contas, coisas serem feitas nesse risco? E existe, afinal de contas, aquele risco que foge completamente a tua característica de atuação que você acaba escalando. É aquele risco, por exemplo, que agora depende de uma atuação do seu diretor, do seu superintendente, do seu coordenador geral. Ok, gente? Bora trabalhar aqui então? Bora! Uma coisa que vocês podem detectar, o CESP está adorando esse tipo de questão, né, com situação hipotética versus assertiva, situação hipotética versus assertiva. É incrível, está gostando muito. Vamos lá então. Questão aqui do SLU, novamente, né? Julgue o próximo item acerca da elaboração, análise e avaliação de projetos. Situação hipotética. A equipe de projeto identificou a probabilidade de aprovação de orçamento adicional que não estava previsto no planejamento inicial do projeto. Se aprovado esse orçamento, terá efeitos positivos na realização do projeto, contribuindo com a redução do cronograma e com o aumento da qualidade do produto final. Assertiva, a probabilidade de aprovação do citado orçamento adicional caracteriza um risco ao projeto. Sim, caracteriza um risco ao projeto. E qual tipo de risco que ele caracteriza aqui, inclusive? Caracteriza um risco positivo. Pegou isso aqui? Muita gente marcou esse item como errado. Muita gente marcou esse item como errado. Por quê? Porque a pessoa fica com aquele negócio na cabeça, pensando que o risco é só negativo, é só coisa ruim, ruim. Lembre-se, risco também é positivo. Fechou, galera? Vamos seguir adiante. De novo, né? Inclusive, por incrível que pareça, da mesma prova, essa mesma estrutura de questão, olha que bacana, né? Julgue o próximo item acerca de elaboração, análise e avaliação de projetos. Situação hipotética. A equipe de gerenciamento de um projeto de melhoria das condições de vida de comunidades próximas a um aterro sanitário identificou o risco de boicote e de sabotagem por parte de uma das comunidades a ser contemplada com o projeto. Em razão disso, essa equipe decidiu alterar o escopo do projeto, deixando de contemplar a respectiva comunidade que se encontrava resistente ao projeto. Assertiva, nesse caso, a equipe do projeto decidiu prevenir o risco como estratégia de resposta ao risco. Exatamente. Isso aqui está certo. Quando que eu falei para você que a gente trabalha com prevenção? Como que a gente trabalha com prevenção? Evitar. Como que a gente evita? A gente evita alguma coisa com base na probabilidade. Probabilidade ou na causa que você vai atuar do teu risco. Nesse caso, você vê claramente que a equipe de gerenciamento de um projeto de melhorias nas condições de vida da comunidade próximas a um aterro sanitário identificou um risco de boicote e de sabotagem por parte de quem? De uma das comunidades a ser contemplada. Então, isso daqui foi identificado como causa que levaria, afinal de contas, a essa probabilidade que poderia pipocar ali o teu risco e acabar com o projeto. O que eles fizeram? Corta. Tira ele do meio do circuito. Isso é uma ação de prevenção? Com certeza, porque eu estou atuando na causa. Beleza? Item correto, gente. Mais um item, situação hipotética. A equipe de um projeto identificou como grave o risco de possíveis problemas de energia causarem danos aos equipamentos incluídos no projeto e, por isso, optou pela contratação de um seguro para a cobertura dos custos resultantes da reparação de eventuais danos. Assertiva, nessa situação, a equipe do projeto optou por prevenir o risco como forma de resposta. E aí, gente, certo ou errado? Isso aqui está completamente errado. Por quê? Quando você fala da contratação, aqui optou pela contratação de um seguro. Se você fala da contratação de um seguro, isso aqui é qual tipo de resposta que você está dando ao risco? Transferir o risco. Você transferiu o seu risco, tá bom? E não preveniu. Está errado isso aqui. Tranquilo, gente? Item errado. Mais um item, IFAM.
Analista 1, área 5, 2018. Denomina-se estrutura analítica dos riscos o documento no qual são descritas de forma hierárquica as diversas categorias dos riscos identificados, levando-se em conta as fontes ou as origens dos riscos, como recursos humanos, tecnologia, materiais e equipamentos, gerenciamento e suas subdivisões. Isso aqui está correto. Entra como definição adicional. Você vai ver que uma estrutura analítica de riscos parece muito mesmo com a estrutura analítica de projeto, mas o foco não é decompor, afinal de contas, as coisas, mas sim o que? Dividir as categorias, categorizar de forma mais adequada como seus riscos estão estruturados ali e identificados no seu projeto. Mais uma questão. Com base no guia PMBOK, julga o item a seguir. O gerente de um projeto de revitalização de um sítio histórico identificou a população que será beneficiada com o projeto, a população que terá alguns de seus interesses contrariados, as entidades contrárias à realização do projeto e as instituições públicas e privadas que serão beneficiadas total ou parcialmente com o projeto. Assertiva. Nessa situação, o gerente utilizou conhecimentos da área de gerenciamento das partes interessadas. Item 100% correto, né, gente? Ele está falando do quê? Partes interessadas são, afinal de contas, os nossos stakeholders. Bacana? Nossos stakeholders são aquelas pessoas que são impactadas ou que impactam positiva ou negativamente o meu projeto. Então, ele identificou mesmo, né? Olha lá, a população que será beneficiada, a população que terá alguns de seus interesses contrariados, ele conseguiu identificar. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Está aqui o nosso gabarito e até a próxima. Um grande abraço, muito obrigado aí. Até mais.